Bom, hoje é dia 20 de setembro de 2005. Bom, meus amigos, nós estamos nesse momento aqui na residência da Dona Francisca de Jesus Cavalcante, Dona Francisquinha, onde estamos hoje há um mês sem Dona Francinete. Dona Francisquinha, como já foi dito várias vezes, o Cedro inteiro sabe, foi uma pessoa que esteve durante muito tempo ao lado da Dona Francinete, inclusive onde as duas prestaram relevante serviço a essa terra na área de educação e em todos os setores. E aqui nós viemos conversar um pouco com Dona Francisquinha, pedir para que Dona Francisquinha possa fazer, prestando assim essa homenagem ainda, dentre as homenagens que o Cedro todo presta, com essa saudade de Dona Francinete, para que a gente faça uma retrospectiva para os ouvintes desta emissora acerca da história delas aqui em Cedro. Dona Francisquinha, eu gostaria de iniciar perguntando à senhora onde nasceu Dona Francinete, onde nasceu Dona Francisquinha e como é que surgiu a ideia de vir a Cedro implantar este grande trabalho que foi desenvolvido por a senhora e a Dona Francinete aqui neste município. Bem, meu filho, Francinete nasceu no Icó, da família Ferreira. Acredito que todo mundo por aqui conhece a família Ferreira, ela é descendente dessa família. Eu em Barbalha, da família Cavalcante. Nos encontramos, por acaso, na educação, porque ela era professora lá no Icó, ensinava no colégio lá existente. Eu na Barbalha trabalhava em Crato, no colégio de Crato. Então eu fui transferida para o Icó, lá me encontrei com ela como professora no colégio. Viu? Então a senhora conheceu Dona Francinete no Icó? No Icó, quando eu fui transferida de Crato para o Icó. A senhora lembra mais ou menos que ano isso, Dona Francisquinha? Não me recordo muito não. Mais ou menos na década de 50. 50, depois. Muito depois de 50, viu? Mais ou menos 60. Certo. Eu fui para o Icó, ela já era professora lá, nos encontramos, trabalhamos juntos durante muito tempo. Depois a congregação me voltou para o Crato. Pouco tempo depois ela voltou também, porque o colégio do Icó pertencia à congregação da Filha de Santa Teresa. Eu era da congregação, viu? Trabalhava lá e ia para onde a superior me mandava. E ela também trabalhava lá no Icó, nos encontramos no Icó, ela como professora e eu também. Daí nasceu, viu, nosso conhecimento. Ela como professora do colégio do Icó e eu também. Depois, com a continuação dos tempos, viu, eu resolvi fundar um colégio. Deixei a congregação e fundei um colégio em Senador Pompeu, o Colégio Nossa Senhora das Duzes. Já com a companhia de Dona Francinete? Então convidei a Francinete para ir trabalhar comigo lá e ela aceitou. E foi então nós fomos as fundadoras do Colégio de Senador Pompeu, onde trabalhamos durante vários tempos. Depois nos afastamos, né? Quer dizer, daquele lugar. Mas eu vim fundar aqui o colégio em Cedro, a convite do Dr. Moacir Aguiar, e convidei, ela veio também trabalhar comigo aqui no Cedro. Viu? Isso aí já foi mais ou menos em 58. 58 para 59, viu? Então o nosso encontro foi no Icó, no colégio de lá do Icó. Depois ela ainda chegou um tempo em Crato, muito pouco tempo, porque viemos para aqui, fundar o colégio, viu? Onde permanecemos, viu? Até agora. Deus a chamou e ainda estou por aqui, viu? Certo. Dona Francisquinha, agora a senhora veio para Cedro com o objetivo de fundar o Colégio São João Batista, juntamente com Dona Francinete. Então, o que eu pergunto à senhora agora é quais foram as principais barreiras e dificuldades que a senhora com a Dona Francinete encontraram naquele momento de implantação desse colégio, porque nós sabemos que naquele momento, 58, as coisas eram naturalmente muito mais difíceis do que hoje. O que foi que a senhora encontrou de principal barreira naquele momento para a implantação desse educandário em Cedro, Dona Francisquinha? Meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa que você vai se surpreender. Não encontramos porque nós tivemos o patrocínio de um filho de Cedro, o doutor Moacir Aguiar, que foi quem me convidou e nos incentivou a fundar um colégio aqui, e ele fazia tudo o que era possível, que era necessário, de maneira que até nós se encontrou muita dificuldade, viu, em levar com pobreza, né, dependendo das condições econômicas da própria cidade, mas o doutor Moacir Aguiar foi também um elo, viu, de grande valor, porque nos uniu aqui nessa cidade na fundação do colégio.
Dona Francisquinha, e Dona Francinete, ela veio, já entrou no colégio como vice-diretora, pelo menos é o que a gente sabe, e ficou como professora, tudo. Ela realmente foi uma pessoa muito dinâmica, não é, Dona Francisquinha? Ela atuava em diversas áreas. A gente classifica como uma pessoa realmente de um potencial muito grande, ainda desde jovem. Perfeitamente, viu? Ela era para tudo. Viu? Francinete tinha visão ampla, viu? Muito dedicada, viu? Criativa. Ela procurava todos os meios de animar o colégio, de o colégio progredir. Você foi aluno e sabe também quanto ela era, viu, dinâmica. Ela não parava, ela acabava um movimento, ela já ia pensando no outro. Ela sempre deu muita vida aos colégios, viu? Que trabalhava. Ela foi um braço forte para mim, uma filha, viu? Francinete foi uma filha que Deus botou no meu caminho, porque eu trabalhava, tinha outros professores, mas ela se dedicou como o colégio fosse dela. Realmente era, porque sendo eu era dela, que nós tínhamos, viu, contato pessoal, não era de escrito nem coisa nenhuma. Tanto fazia ela como eu no colégio. Não precisava de documento, não precisava nada. Era a compreensão que a gente tinha do trabalho de uma e de outra. Então, ela se associou, não através de escrita, de contato, livremente, viu? Foi só de vontade e foi muito dinâmica, muito perceptiva, que sem ela eu posso lhe dizer que eu não teria atingido o que atingi, aos trabalhos que atingi na fundação do colégio aqui, aqueles tempos com muita dificuldade, né? Dificuldade econômica, dificuldade pessoal, mas ela foi demais, viu? Ela abrangia as cadeiras que faltava para a professora, ela ia, a parte intelectual, a parte recreativa, para tudo, enfim, Francinete dava conta com maestria, viu? Que beleza. Para tudo. Que beleza. Agora, Dona Francisquinha, foi a implantação em 58, até há pouco tempo atrás, foi um período longo realmente de trabalho da senhora com Dona Francinete à frente do Colégio São João Batista. Durante essa trajetória, houve algum momento que a Dona Francinete ou que a Dona Francisquinha tiveram alguma coisa para que viesse a desanimá-las ou que viesse a pensar em desistir daquela luta durante todo esse período, ou foi sempre uma luta de otimismo e sempre de sucesso durante esse período todinho? O sucesso havia as dificuldades inerentes a todo trabalho, mas a gente ia tendo paciência, rompendo, viu? Esperando pela proteção de Deus, como de fato fomos protegidas, porque a esse tempo muitas escolas que a pessoa estudavam acabavam, viu? E o nosso, muita gente esperava também que ele saísse do mais nada, viu? Graças a Deus, São João Batista nos ajudou e o dinamismo dela, eu atribuo também muito a participação dela, porque ela, além de preparada, é dinâmica, viu? Social, tinha muita tendência também esportiva, era tudo no colégio. Francinete era tudo, viu? Fazia tudo para que o colégio não caísse, viu? Como de fato, viu? O funcionamento dele, eu posso dizer que depois de Deus, todos os professores foram bons, mas ela era muito interessada e se desdobrava do que fosse possível para a gente dar continuidade aos trabalhos. Dona Francisquinha, durante esse período que a senhora esteve à frente do Colégio São João Batista com a Dona Francinete, foi realmente público e notório o grande trabalho em prol da educação desse município. Ficou alguma coisa que a senhora queria ter realizado, que não conseguiu durante essa passagem, ou a senhora hoje se sente satisfeita realmente com a sensação de dever cumprido totalmente naquilo que planejou para beneficiar o CEDRA? Bem, eu tive muita vontade que a gente tivesse lá um jornalzinho, para que os alunos fossem aprendendo a escrever, mas infelizmente não foi possível. Foi o que eu mais desejei e não consegui. Mas me conformei porque a gente fez o que pode, quem faz o que pode faz o que deve, né? A vontade ficou mais, porque nem todo mundo gosta de escrever, os alunos gostam só na brincadeira ali. Nós não tivemos a condição de fundar um colégio, um jornalzinho do colégio, não? Mas foi apenas isso, mas a gente levava dificuldade aqui, dificuldade, mas a gente ia com paciência, botando a dificuldade para um lado e lutando. Ela muito dinâmica, muito compreensiva, sem nenhuma exigência, porque era ela, a voz minha era dela era minha, nós não tivemos jamais nenhuma, viu, contradição. Viu? Tudo que ela queria, vimos dizer de certo, porque ela só queria o bem. Muito progressista, muito dinâmica, muito criativa. Tudo que ela queria fazer, eu dava pleno consentimento e ia ajudar, porque estava vendo que era para o bem. E era uma coisa que animava
o trabalho dela era fazer, realizar aquilo de que gostava. Você sabe disso, ela gostava de uma festinha, gostava num bailado, gostava de uma coisa e outra, de maneira que a gente deixava ir as festinhas do colégio, todas foram organizadas e executadas por ela. Muito bem, dona Francisquinha, a senhora, após o período do Colégio São João Batista, a senhora permaneceu no Cedro e a dona Francinete também. Nós sabemos que a senhora podia muito bem naquele momento ter se transferido para uma capital, onde as coisas são muito mais fáceis, mas não, a senhora e a dona Francinete preferiram permanecer nessa terra. É realmente uma comprovação do amor que a senhora e a dona Francinete também tinham pelo Cedro? Realmente, pelo Cedro e nossa união, porque ela veio do Icó e eu da Barbalha. Aí fundamos esse colégio, fundamos o colégio. Começamos a trabalhar. Com minha irmã, ela me tinha quase como uma mãe, pela idade, tudo que fazia vinha combinar comigo, vinha me dizer se fazia, se não fazia, quando eu achava que era certo sim ou não, mas não houve nenhum momento de contradição entre as duas. Também ela nunca quis nada fora do normal, não existiu, e nem eu também. De maneira que a existência toda foi de muita paz, de muita união. Não houve nenhuma contradição, e graças a Deus realizamos humildemente nosso trabalho, viu? E o que pode faz o que deve, né? Só fizemos mesmo o que podia. Muitas coisas a gente tinha direito de fazer, mas não tinha condição, acatava, senão se fazia. Viu? Ela tinha planos excelentes, e assim, mas não pode dar certo ainda. É mesmo, vamos ter paciência, aguardar o melhor tempo. E até para a gente melhorava as condições quando podia fazer, mas era muito dinâmica, Francinete, tinha muita condição intelectual e artística para levar um colégio. E fez o que ela pôde fazer. O que o meio nos permitiu, se fez. Agora, o que estava acima, nós não podemos realizar, mas que Deus tomou conta, nos abençoou, porque nós permanecemos aqui, não foi preciso a gente sair, viu? Que outras cidades nos convidaram para fundar colégio, porque naquele tempo a colégio era fundada a título de convite, né? Eu primeiro trabalhei no ICO, a convite. E depois o doutor Moacir Aguiar, porque me incentivou a fundação do colégio aqui. Eu vim com ela. E aqui nós permanecemos até quando Deus quis. Dona Francinha, existe uma manifestação muito grande da população, demonstrando assim um amor muito grande à dona Francinete. Nós estamos há um mês da transferência dela para o Oriente Eterno, da ida dela para a morada divina com Deus, mas o Cedro inteiro, a todo momento, a gente percebe das pessoas mais humildes, as maiores autoridades desse município, fazendo referência a esse patrimônio que é Dona Francinete, que foi Dona Francinete na sua história enquanto vida em prol desse município. A mesma coisa acontece com a Dona Francisquinha. Quando faz referência ao seu nome, a gente percebe nas pessoas um respeito extraordinário. A senhora acha que essa manifestação da população em geral pode ser uma forma de agradecimento, pode ser realmente gratificante para a Dona Francinete onde estiver e para a Dona Francisquinha que ainda permanece aqui conosco? É gratificante essa manifestação do povo, Dona Francisquinha? Eu acredito que sim, porque não é visando nem o interesse que alguém fala nesse assunto, né? Que nós já demos o que tinha de dar, que foi a educação, o colégio, né? É a bondade do povo, muita bondade, que eu agradeço muito, e ela é uma pessoa que merece, porque tudo que pedia, tudo que queria, ela fazia com a maior satisfação. O presidente não dava um não por consideração nenhuma, viu? Ela se esforçava para realizar, para atender a toda, viu? Queria encontrar solução para tudo. Para tudo, viu? Lutava, ela não tinha apego nenhum a dinheiro, tanto fazia como não fazia, ela queria era servir. O objetivo de Francinete era servir, de qualquer maneira, contanto que a pessoa não saísse desolada, nem entristecida, ela podendo fazer, ela fazia até o sacrifício de atender a qualquer reivindicação. A senhora cuidou com muito zelo das paradas de 7 de setembro, Dona Francinete efetivamente estava à frente. As festas de colação de grau, as festas do mês de maio, foram tantos momentos bonitos que realmente hoje, quando a gente conversa com pessoas que passaram pelo Colégio São João Batista e que hoje já estão formadas, sempre tem uma história bonita para contar. O que é que a senhora que mais traz recordação nessas passagens todas durante esse período que a senhora teve com tanto carinho e tanto zelo, fazendo aquilo que com a Dona Francinete que realmente marcou? Olha, era a alegria dela, o gosto que a Francinete tinha quando chegava perto de setembro, viu? Ela preparava esse 7 de setembro com tanto amor, com inteligência, viu?
Eu ficava assim, reparando, ela ia tomar refeição tarde, umas horas, cuidando do lixo, cuidando daquilo. Não tinha apego a dinheiro por consideração nenhuma. O que ela tivesse, ela gastava todo nesse 7 de setembro, viu? E o encerramento das aulas também. Ela mandava comprar em Fortaleza, ela ia mesmo a Crato, ela queria, quer dizer, fazer a história que era dela, história bonita, viu? Que agradasse os alunos, que os alunos ficassem satisfeitos, de maneira que ela não media distância em quantidade nem em trabalho. Viu? Ela queria realizar aquilo que fosse melhor para os alunos. Viu? E aquela coroação do mês de maio também, ela estava sempre à frente? Ela era a principal. Tinha voz boa, tinha tendência para música, ela acompanhava no violão, viu? Aqueles hinos, ensaiava a qualquer hora que ela chegasse, era aqui nessa sala, ou lá outra ali, a cantar com as meninas, ensaiava com muita paciência, a coração Nossa Senhora, retiro, toda a ocorrência social que acontecia, ela era a alma, eu falei assim, vamos fazer de pronto, tá entregue, ela fazia a alma contente, viu? Uma pessoa com facilidade é muito difícil de encontrar, porque ela não era de uma área só. Qualquer coisa ela tinha gosto e jeito para fazer, e fazer bem, qualquer que fosse a atividade. Viu? E humilde, piedosa, viu? Muito temente a Deus, era muito religiosa, muito mesmo, viu? Sem fanatismo. Que você percebeu que ela não tinha fanatismo, era uma coisa da índole dela e reservada mesmo só para ela e Deus, e quem quisesse ou pudesse observar, como a gente com a convivência observava. Não era que ela andasse falando, nem pregando, nem coisa nenhuma, não. Era o procedimento, viu? O sistema dela viver é que tamanho que era uma pessoa que também muito unida a Deus, que não o ofendia por consideração nenhuma. Porque quando o certo não se queixava de nada, nem de ninguém, ela não deixou, não teve aqui demonstração de queixa com ninguém. Não é que não houvesse falta. Havia falta de parte a parte, porque nós somos pecadores, somos fracos, né? Mas Francinete não disse, nunca se queixou de uma falta, que faltasse isso, faltava aquela por cá, cantava por ali, e ali se resolvia as coisas, viu? Pessoa assim como ela, muito difícil. Eu já estive em congregação religiosa e tudo, mas uma pessoa, viu, que aceitava qualquer que fosse o movimento. Ela não queria saber se vinha magoar algum sentimento dela, se vinha entregando. Ela queria saber se realizava a contento. Muito difícil uma pessoa, viu, do temperamento como o de Francinete. Com certeza. Agora, dona Francisquinha, eu queria pedir à senhora, para a senhora deixar aqui uma mensagem para todos aqueles que passaram nesse educandário durante esse período. Hoje são muitas pessoas, inclusive médicos, engenheiros, advogados, pessoas que conseguiram sucesso na carreira e que tenha na lembrança a passagem também por esse educandário. Foi uma semente que foi plantada que os frutos estão espalhados por todos os locais. O que a senhora deixaria nessa sua palavra hoje para essas pessoas que passaram por ali e que tiveram a felicidade de gozar desse grande trabalho prestado por dona Francinete e a senhora em prol da educação e que hoje naturalmente conseguiram sucesso, já estão formados, para essas pessoas que gozaram desse benefício? O que a senhora diria nesse momento? Antes de tudo, pedir que eles lembrassem primeiramente que foi uma bênção de Deus. Foi com a graça de Deus que nós fundamos um colégio aqui, sem poucos recursos, muito pouco mesmo, e muita gente se admirava, porque achava que a fundação do colégio dependia de muita despesa, mas nós, com a bênção de Deus, fundamos simplesmente, vocês sabem, foi com muita humildade que se estabeleceu o Colégio São João Batista aqui. E aqui levamos, viu? E só tenho a agradecer muito a proteção de Deus, que outras pessoas com muito dinheiro não conseguiram. Houve até quem zombasse por aí, por quê? Nós fundamos um colégio, que nós vamos fundar tudo e não conseguimos, mas com a bênção de Deus, foi que nós fundamos, não foi com dinheiro, foi a boa vontade, viu? E São João Batista abençoou, São João Batista, por certo, interferiu nesse sentido. Eu sei que nós fomos muito felizes, eu dou muitas graças a Deus e agradeço muito ao povo de Sena, que não por exigência do prefeito, de ninguém, para isso, nem para aquilo. Era o que a gente podia realizar, porque não podia ficar por isso mesmo, mas ninguém censurava, nem exigia, nem coisa nenhuma. Eu acredito mesmo que São João Batista pôs a mão sobre essa fundação, viu, que nos ajudou bastante. E Francinete, viu,
foi o elemento propulsor de tudo o que aconteceu no colégio, porque era mais nova do que eu, tendência para a poesia, para a música, ela era, viu, uma coisa sensacional, não era uma área sozinha, várias que ela fosse fazer, ela resolvia a contento, viu? A contento, a Francinete resolvia aqueles problemas do colégio, sem precisar de dinheiro, sem precisar de andar pedindo a fulano nem a ninguém. Era o esforço dela e a bênção de São João Batista, a bênção de Deus. Viu? Mas viveu pouco, mas deixou o colégio aí em pé. Nós esperamos que o pessoal que está lá continue, não deixe cair aquela obra que custou tanto sacrifício, tanto amor, tanta dedicação, viu? Sacrifício até, mas de muito boa vontade, a gente segurou ali. E graças a Deus ela morreu, mas sabendo que o colégio dela, o colégio São João Batista, era a alma de Francinete. Ela vivia esperando aquela hora de descer e ir para o colégio. Era uma alegria, uma satisfação tão grande que ela fazia. Aquelas paradas 7 de setembro, dia do professor, encerramento, toda a parte artística, viu? E social era dependente dela, e sempre eu só ouvia louvores para a realização do nome de Francinete. E você foi de lá e sabe disso mesmo, viu? Que eu tenho espírito artístico, fez tudo o que podia fazer de bem, desprendida de dinheiro totalmente. Sabe o que é desprendida? Ela não fazia questão. Qualquer pessoa que precisasse chegar a sair, ela estava entrando e entregando o que tinha. Dona Francisquinha, durante esse período, só antes de encerrar, eu quero lembrar isso aqui. Em 1963, o Cedro passou por um momento de muita dificuldade com a inundação, onde um açude rompeu aqui e inundou toda a cidade. O Colégio São João Batista foi também um local que foi bastante atingido. Eu queria só perguntar aqui, como é que a senhora encontrou, naquele momento, juntamente com Dona Francinete, a força, o recurso para reconstruir aquilo, para poder superar aquele momento de dificuldade que o Cedro inteiro passou e, naturalmente, o colégio também? Olha, primeiramente, diga a proteção de Deus. E depois, o espírito dela, dinâmico, viu? Operoso. Por você ter sempre dito, não, vamos dar um jeito. E a gente acredita que esse jeito mesmo recorria ao poder público, que era o doutor Moacir. O doutor Moacir Guiar nos ajudou muito, viu? O doutor Moacir lá de Fortaleza fazia o que podia, o possível, de maneira que, com dificuldade, se a gente, em demonstração do que estava passando, do que está sendo, mas levamos com a bênção de Deus. Foi a proteção de Deus através de São João Batista. São João Batista pôs a mão sobre essa fundação, porque sem recursos muito parcos, a gente fundou um colégio na cidade. Não era brincadeira não. Todo mundo se admira, fundou um colégio. Eu fundei esse e outro também lá na escola. Todo mundo se admira como foi que a Dona Francisca conseguiu. Com a proteção, causou muita admiração lá no Cariri, a fundação desse colégio aqui. Porque era difícil, precisava ter dinheiro. Viu? Mas Deus, quando quer, facilita, não é? Deus, agora aqui na Terra, além do pessoal daqui, teve o doutor Moacir. Aliás, os dirigentes foram todos muito a favor. E nos ajudaram, na medida do possível. Eles aqui mesmo, os dirigentes. Todo o pessoal de Cedro, não vou dizer, mandando seus filhos para o colégio, muitos nem pediram para fazer sacrifício pagando. Por isso eu digo, foi uma obra de todos. Viu? Foi todo mundo, seu pai, sua mãe, todo mundo que fez sacrifício, mandou o filho para o colégio, ainda tendo aula no grupo, era para o colégio se sustentar. O saudoso Celso Marinheiro, a história também mostra que foi uma pessoa... Foi demais. Foi quem me incentivou a vir para cá. Celso Marinheiro. A viagem de trem, ele andou de trem, e uma pessoa lá de Senador Pompeu, onde eu já tinha posto o colégio, conversou com ele ficou entusiasmado, viu? Aí pôs na cabeça que também ia fundar um colégio aqui. Aí me chamou, me convidou, e eu vim, eu era o Celso Marinheiro, viu? E conversa de trem com um amigo de Senador Pompeu, que contou como foi minha fundação lá, e ele disse, eu vou falar com essa mulher. E falou mesmo com o Celso, viu? Foi ele que me trouxe para aqui. Danado, o Coronel Celso, ele não era um homem, ele não teve condição, oportunidade de estudar, mas era um homem, Dona Francisca, que tinha uma visão muito avançada, não era para ela? Eu comecei a dizer, que coisa maravilhosa, esse homem nem tem título disso, nem daquilo, mas tem a palavra tão certa, o sentimento tão correto. Era assim, viu? Porque foi ele, através de conversa com um amigo,
que vivia fundando o colégio, que me trouxe para aqui. E tirava toda a dificuldade mesmo. Dificuldade havia, mas não tinha uma que não se superasse, viu? Ele esteve à frente a tudo. Agora não precisou da gente andar dizendo por causa da política, né? A gente sempre tinha que resguardar isso para não causar na cidade momentos desagradáveis. É porque quando eu sou essa política, então, não, sem a política no meio, mas ele foi sensacional, viu? Tudo que podia fazer, Conversas fazia, sem dar nem conhecimento a ninguém. Ele nos ajudou bastante, bastante. Viu? Que beleza, dona Francisquinha, a gente está tão feliz que a senhora nem imagina em estar aqui ouvindo da senhora todo esse relato. A gente agradece demais a senhora estar nos recebendo aqui na sua residência para a gente falar sobre isso. Falar de dona Francinete é realmente motivo de saudade, mas de alegria por saber que estamos falando de uma pessoa que tanto fez por essa terra. Eu agradeço a senhora, desejo à senhora muitas felicidades, que Deus esteja presente na sua vida, que dona Francinete esteja ao lado do Pai Eterno, e deixo só o microfone aqui da Rádio Montevidéu para a senhora fazer o seu encerramento, e peço que nesse encerramento a senhora deixe uma mensagem a todo o povo de Cedro que tanto admira dona Francinete, que tanto admira dona Francisca de Jesus Cavalcante, dona Francisquinha. Meu filho, nesse momento até faltam palavras para a gente expressar o que vai sentindo na alma. Mas eu tenho que dizer, viu, que a fundação desse colégio mereceu muito, foi muito a presença de Francinete. Mais nova do que eu, muito dinâmica, criativa, desprendida. Ela não fazia questão, nem perguntava por pagamento, nem coisa nenhuma. Ela queria era trabalhar. Você sabe quantas festinhas com vocês, alunos, ela fazia? A alegria de Francinete era trabalhar no colégio. Quando a mãe se antiga, ela logo se arrumando para descer, era a felicidade dela estar naquele colégio. Nunca se queixou de trabalho, nunca se queixou de dinheiro, viu? Coisa nenhuma. Era uma pessoa adorável. Aqui pode consultar qualquer pessoa, não tem quem tenha queixa de forma nenhuma de Francinete, porque ela não sabia ofender a ninguém, só sabia servir. Se via que nessa porta a todos quanto procurava. Você pensa que ela juntava R$1, era dado todo aqui nessa porta. Eu não dizia nada, digo, eu gosto dela, deixa ela fazer, que era instruída por Deus mesmo. Pois aqui não faltava gente atrás de Francinete, e ela saía e atendia com tanta boa vontade, com tanto desprendimento, que ela não juntou R$1 para nada. Eu vou dizer que a Francinete não tinha dinheiro junto, e pode perguntar aí em banco, então se ela deixou nada. Era dando aqui nessa porta, a quantos vinham atrás dela. Ajudando a quem precisava e buscava a ajuda dela. A quem precisava, não veio ver quem não precisava. Era os mais pobres, os mais carentes, para isso e aquilo, para comprar um remédio, para isso e aquilo, ela entrava e dava para a cidade. Fez o que pôde fazer, e espero que Deus tenha recompensado, viu, a cada, porque era uma pessoa completamente desprendida de tudo, principalmente de dinheiro. Ela não queria saber quanto ganhava, se ganhava, não ia atrás disso de forma nenhuma. O negócio dela era servir. Não é porque ela morreu que eu estou dizendo isso. Quem recebeu o sabor dela, se ouvir, deve dizer, é verdade. Viu? Porque não passou uma semana, nem que não viesse gente bater a palminha aqui e disse, eu sou só aqui. Eu fiquei dela, viu? Graças a Deus ela foi assim. Tanto que ela não deixou economia nenhuma para ninguém. Nenhuma. Porque nenhuma. E não fez bem? Claro. Fez a parte dela na terra de servir as pessoas, que com certeza agradou a Deus. Perfeitamente, viu? Porque ela não precisava, quase que já tinha nossa convivência aqui, viu? Mas é admirável, até porque eu trabalhei com muita gente, em Claro, no ICO, e aqui, e como era única, para não ligar para absolutamente dinheiro. Para que não tinha o menor apego a dinheiro, o menor possível. O que era dela era de todo mundo. Viu? Muito bem. Isso é que eu posso lhe dizer com toda a sinceridade de minha alma. Viu? Ela não tinha apego a coisa nenhuma. Sempre amava, sempre alegre. Viu? Não causava dificuldade com ninguém, nem com o aluno. Mas Deus chama logo as pessoas que ainda podia fazer tanto bem. Ela ainda tinha muito para dar, mas Deus não quis, não é? Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós não podemos dizer nada para não ser pior, para não pecar. Viu? Querendo ou não querendo, tem que continuar a vida, viu? Mas que Francinete foi bastante, viu? Desprendida foi. Ela não tinha apego a nada. Ela queria servir.
Deus a recompensa eles até no reino do céu, enquanto eu fico aqui perambulando, esperando a sua vontade. Triste, viu? Por ter perdido uma filha. Por isso não era uma colega, era uma filha. Ela tinha tanto zelo, porque eu sofro de enxaqueca horrível, viu? Ela tinha cuidado que eu não tinha nem ninguém minha. Toda noite o remédio que a senhora seria para enxaqueca, ela não dormia antes de botar lá no quarto, lá na mesa, o remédio que serve para enxaqueca. E água, se eu precisasse ter ali. Uma filha mais zelosa, mais cuidadosa de que era, poucas mães têm. Poucas, eu digo, viu? Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Viu? Porque era quem me servia 100% mais que eu era, porque ela era sadia, não tinha tal da enxaqueca, que às vezes caía passando um dia, né? E ela se desdobrava em dedicação. Eu fui que pedi uma filha, uma colega não, uma filha muito amada, uma filha muito prestimosa, que eu não vou encontrar mais na minha vida. Nós também já estamos no meu fim, espero também que Deus nos esteja marcando mais longo tempo para mim, viu? Mas agradeço a Ele muito a companhia de uma filha tão distinta, tão amável, tão sem interesse nenhum. Você não deixou dinheiro nenhum, em parte alguma. Você quer saber disso? Ela não deixou nada, porque tudo ela dava. Chegava que batia, precisava, ela entrava e dava. Ela dava o que ela tinha, ela dava, viu? Ela não acumulou dinheiro, porque podia acumular, porque nós estamos aqui, né? Não ia ver como quase está comendo agora, mas ela era dando a quem precisava. Tinha gente para alugar de casa, tá com a banavia, ela não pagar. Deus é recompensando tudo isso que ela fez. Agora, enquanto a recompensa, tem a amargura para a gente, mas eu tenho que receber também, nesse controle dos pecados, das minhas faltas, essa que eu tomo como um castigo muito grande para o resto da minha vida.